Olá, boa tarde a todos. Estamos dando início à nossa seminário de extensão, pesquisa e internacionalização, aqui pelo canal Estácio Fargues no YouTube. Nós temos essa semana um momento especial, dia 26 e 27 de outubro de 2022, que é a nossa sexta jornada de iniciação científica aqui da Estácio Fargues, né? Um movimento científico bastante empreendedor, inovador, porque estamos com algumas salas no metaverso em que nossos alunos estão podendo fazer uma experimentação em alguns ambientes que estão lá disponibilizados para interação online. Mas a gente não é só a parte divertida, a gente tem a parte científica, né, que hoje a gente tem trabalhos de nossos alunos inscritos dos mais variados cursos, trabalhos inscritos do direito, trabalhos inscritos da engenharia civil, trabalhos inscritos do curso de biomedicina, trabalhos inscritos do curso de nutrição, e esses trabalhos farão parte da nossa sessão técnica científica que a jornada de iniciação científica organizou em 2 turnos, no turno da noite e no turno da manhã. Agora nós vamos passar, né, a trabalhar o nosso projetos de extensão que a Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul tem em ação, em andamento aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos 2 categorias de projetos de extensão, né, para vocês terem uma ideia, e dessas categorias de projetos de extensão, aí eu vou abrir aqui a tela para a gente, né? Nós temos os nossos projetos de extensão social, onde nós temos 2 grupos que trabalham já a longa data, né, conosco aqui, acompanhando a pesquisa, extensão e internacionalização, que está sob a minha guarda de coordenação aqui na unidade Centro RS em Porto Alegre, e é os trabalhos realizados pela professora Claudine e pelo professor Paulo Sérgio, né, que desenvolvem um trabalho brilhante de extensão e que é importante a gente poder abrir esse espaço, né, de divulgação desses trabalhos para que todos saibam o quanto a gente tem de pesquisa, de extensão, além do ensino que se propõe a faculdade a desenvolver. Eu sempre coloco que essa tríade, quanto mais forte, mais consolidada, mais a gente cria um profissional preparado, né, para todas as adversidades, né, que o mundo coloca à frente da gente, e a gente tem uma visão mais crítica, mais clara de tudo que acontece. A gente consegue fazer discernimento entre o certo e errado, uma vez que a gente vivencia não só a teoria, mas também a prática através das extensões que levam os alunos, né, a professora Claudine tem uma maior propriedade de falar, leva os alunos dentro de comunidades, né, o professor Paulo Sérgio, que traz assuntos assim de extrema relevância, e aí eu quero abrir agora o espaço, né, para cada um deles falar um pouquinho sobre cada uma das pesquisas, não quero dos projetos de extensão, né, que eles realizam, porque também realizam pesquisa, às vezes a gente se transita, né, um pouco, né, a extensão e a pesquisa, e é esse o objetivo, né, a gente poder ter essa intersecção nessa parte. Professora Claudine, quer falar um pouquinho antes de começarmos só uma apresentação, quanto tempo está aí na extensão, né, de vida da atividade, o nome aí do projeto, né, que tu está à frente aí, pode se apresentar rapidamente aí. Então, tá bem. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Claudine, eu sou professora do curso de Direito, e é um grande prazer poder estar aqui hoje falando um pouco do meu projeto, que já tem um tempo, nós já estamos no 4º ano de projeto. Ele iniciou 19, 20, 21, 22, então já, né, consecutivamente. É um trabalho que me deixa muito feliz. Eu sempre digo que é um trabalho que complementa tudo que a gente vê em sala de aula, em que os alunos têm a oportunidade de sair em loco nas comunidades vulneráveis e também poderem ter um olhar mais atento para aqueles que muitas vezes são invisíveis pela sociedade, que infelizmente acontece.
Ele é um trabalho que eu atuo diretamente com crianças e adolescentes em situação, como eu falei, de vulnerabilidade, nas comunidades em que a gente tenta, então, repassar um pouquinho da lei, dos direitos que eles possuem, como fazer para ter acesso a esses direitos, porque muitos nem sabem quais são os seus direitos. Então, está totalmente vinculado o projeto a o que a gente aprende em sala de aula, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Trabalho muito também, a gente infelizmente tem que falar de crimes, né, pessoal, porque é uma realidade. Trabalhamos, por exemplo, a questão da saúde, do direito sanitário. Nós temos muito problema de meninas grávidas na adolescência, inclusive crianças grávidas. Então, o que, que eu posso dizer? Eu digo o seguinte, ó, que quem tem condições, tem possibilidade, venha fazer parte do nosso projeto. Eu falo nosso porque ele não é meu, é de todos vocês. Se não fossem os alunos, o projeto não existiria. Então, quem tiver interesse, o projeto se encontra aí a todo vapor. Podem me procurar ou mandar um e-mail para o professor André, se, né, não tiverem meu contato, que ele coloca, então, né, me coloca em contato com vocês. Eu não sei se eu já vou apresentar ele agora, professor André, aquele materialzinho que eu te passei, ou eu dou para o professor Paulo, repasso e depois volto. Isso, exatamente. Vamos passar um pouquinho para o professor Paulo Tá falar, certo. e aí a gente retoma aí para fazer a apresentação. Perfeito. Professor Paulo, com o senhor aí apresentar o NEAB aí, que o pessoal tanto, né, chama para entrevistas, né, uma inserção nacional muito, muito boa, Verdade, né? Então, fale verdade. um pouquinho. Boa tarde, doutor André, doutora Claudine. É um prazer revê-los, mesmo que por meio eletrônico. Boa tarde a todos os alunos que estão prestigiando mais este ano desse projeto do CEPESC. Nós estamos já desde 2020, o primeiro semestre de 2020, à frente do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que, diga-se de passagem, com muito orgulho para nós todos, é o pioneiro dentro da Estácio do Brasil. Eu sei de um projeto que existe em Minas Gerais, que fala de questões étnico-raciais, mas é de uma pós-graduação, e ele funciona de maneira muito diferente. Como o NEAB funciona, ele é único no nosso país, e por conta disso temos conseguido, ao longo desse tempo, uma visão bem ampla e bem complexa, assim, vários veículos de comunicação, inclusive na Folha de São Paulo já por 3 vezes. O nosso projeto, então, é NEAB, como o professor disse antes de me apresentar, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Nós já transitamos por uma sigla aí com a letra I num dos anos, onde acrescentamos os estudos indígenas também, mas por ser muito amplo o assunto e não darmos conta de tudo, a gente reduziu de novo para a NEAB, porque é preferível que a gente fique abrangendo aquilo que está ao nosso alcance de conhecimento, porque, como o professor André sempre frisa nos nossos encontros aqui para apresentar, o nosso trabalho ele é feito com base científica, gente. A gente não se dispõe a fazer um trabalho com achismo, trazendo sempre um conteúdo de muita qualidade para os nossos acadêmicos, e eu acho que o professor André foi muito feliz quando ele disse na apresentação antes de nos apresentar, quando ele citou que isso vai fazer muita diferença no profissional que o egresso vai se transformar depois de concluir o curso superior. Então, a gente está aí tratando de questões étnico-raciais na educação, desde o currículo até a educação superior, e representando o NEAB em muitas frentes, inclusive dando palestra em escolas, dando curso para professores. Agora, dia 21, eu vou estar numa cidadezinha, num lugarejo do interior da cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul. Vou estar lá com a camiseta do NEAB representando, dando um curso técnico para 24 professores da região. Então, a gente está aí trabalhando arduamente, defendendo as nossas razões de existir, que são questões étnico-raciais. Isso são elementos que a gente tem que ter presente, né, num país tão grande, com tanta diversidade. Então, é importante a gente trazer para o nosso aluno, né, os temas atuais, trazer essa conversa, né, para que a gente tenha presente a consciência, né, formada, e como o professor Paulo falou, com dados científicos, né, sem achismo. A gente trabalha aqui, nós somos cientistas, antes de tudo, professores, Sim. né, compartilhamos um conhecimento nosso de
anos de pesquisa, de trabalho, de desenvolvimento, que quando a gente avalia os dados, né, e passa para os nossos alunos, é porque a gente tem um fundamento muito grande ali, propriedade para estar colocando para eles, né, aquelas informações que a gente passa. E eu fico muito... Pode falar, professor. Desculpa interromper. Eu acho que o mais lindo, né? O professor André é um cientista nato, ele vai concordar comigo com certeza. O mais lindo na ciência é olhar para um fato e problematizar esse fato. A problematização é o grande embrião da ciência, né? E é isso que a gente procura fazer a cada encontro de sábado no NEAB. Excelente, isso é a essência, né? É a gente plantar a nossa sementinha do despertar nos nossos alunos, o processo investigatório, né? Porque não acreditar por acreditar porque nos disseram, e sim porque a gente tem investigando, aprendendo, compreendendo como é que se molda, em que moldes, né, regras e padrões. A professora Claudine, que tem a base do direito, né, por detrás, né, sabe que a legislação, às vezes, ela favorece, pode desfavorecer, e a gente tem que entender o porquê que se construiu esse cenário, né, que fatores históricos, né, levaram à constituição de tantas formas de caminhar, né, dentro do ambiente jurídico, e isso, como eu sou cientista de uma área mais da ciência, das engenharias, um pouco mais próximo da área da saúde também, que eu atuo, mas a parte do direito sempre está presente, as questões éticas, né, de pesquisa, né, a gente tem que trazer aqui quando a gente vai trabalhar, e isso eu falo para os meus alunos de biomedicina, vamos fazer um trabalho em que a gente vai começar a lidar com pessoas, Comitê de Ética e Pesquisa. E assim é para todas as atividades que a gente desenvolve, que você vai ter que publicar depois com argumentos que sustentem, né, aquela arguição que você está colocando. Professora Claudine, quer fazer uma apresentação aí da sua evolução? Eu sempre, né? Adoro. Gostaria de dizer que a gente trabalha muito com a pesquisa também, né, professora André, e para os demais alunos, apesar de eu estar falando do projeto de extensão, eu tenho também um projeto de pesquisa na Estácio que trabalha a questão da violência contra a mulher, que infelizmente é uma realidade muito, muito triste que a gente tem vivido, e principalmente agora no período de pandemia e pós-pandêmico, aumentou muito a violência contra a mulher e está muito vinculada à criança e ao adolescente, que é do meu projeto de extensão, porque muitas crianças são testemunhas da violência que as mães sofrem e acabam sofrendo, consequentemente, também danos muito graves. Nem sempre são danos físicos, mas danos psicológicos muito graves. Então, nessas comunidades que a gente faz, as visitas que eu vou mostrar agora para vocês, a gente vê o seguinte, eu sempre digo, eu sou um grão de areia no deserto, professor André, professor Paulo e demais alunos. Mas se um pouquinho a gente puder fazer por uma família, por uma criança, por um adolescente em cada comunidade que eu vou, eu já estou muito satisfeita. E é isso aí, eu acho que a Estácio hoje ela tem cumprido a função social que ela, como uma instituição de ensino superior tem, né, professor André, professor Paulo, nós temos que pensar no próximo, a gente tem que cumprir a função social. Hoje, faculdade, universidade, não é só ficar dentro da sala de aula, dos bancos escolares. Nós temos, como cidadãos, fazer a nossa parte, eu sempre digo para os meus alunos, nós temos que ser proativos, a gente tem que sair de casa, porque a gente reclama muito dos gestores, mas a gente também pode fazer algo. Eu acho que esse meu projeto, assim, a gente tenta fazer essa parte social bem, né, enfim. Então, aqui o nome, para quem quiser participar, será super bem-vindo, é Núcleo de Apoio à Consolidação dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes frente ao princípio da dignidade da pessoa humana. Quem é da área do direito sabe que esse princípio ele é muito amplo e ele é previsto constitucionalmente. Então, hoje é importante a gente trazer, né, os direitos da criança e do adolescente pelo viés do princípio da dignidade da pessoa humana. E aqui eu coloquei a justificativa, que é um espaço de discussão, então eu me reúno com os alunos semanalmente, todas as quintas-feiras à tarde, onde a gente discute a Constituição, a gente fala sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, sobre os valores,
e, de certa forma, engloba muita coisa, desde direito do trabalho, porque a gente fala sobre o trabalho infantil, perpassa, então, por várias áreas do direito. Então, toda semana a gente se reúne e trata de questões com respeito, que digam respeito à criança e ao adolescente. Pode passar, professor. Está passando o slide? Ou... Tá, pode, agora pode passar o slide. Objetivos. Então, aqui, como eu falei, analisar a questão da pessoa em fase de desenvolvimento. A criança e o adolescente, até a criação do ECA, eles não eram vistos como seres de direito. A partir dali, então, hoje, eles são vistos como criaturas, não mais, né? Criaturas, mas seres que possuem os seus direitos, assim como deveres. Eu fui em uma escola pública em que eles queriam que eu falasse dos direitos, os adolescentes. Aí eu falei. Quando eu fui falar dos deveres, eles não queriam ouvir os deveres, eles só queriam saber dos direitos, né? Então, hoje, eles têm que ser vistos com um olhar diferenciado. Eles são seres que estão se desenvolvendo e a gente precisa trabalhar, porque eu sempre digo, a criança e o adolescente é o futuro do Brasil. E o que me chamou a atenção num dia desses, pessoal, olha só, professor André, professor Paulo e alunos, que eu estava falando, trazendo esta minha fala, que eles eram o futuro, que eu me preocupava muito com eles, eles me perguntaram assim, a senhora vai se candidatar? Olha o que eu pensei, né, André? Que todos que iam até lá iam para fazer um trabalho político. Não tinham essa intenção de realmente fazer um trabalho de divulgação dos direitos realmente que eles possuem. E aí eu falei, não, eu não sou candidata a nada, eu vim aqui prestar um auxílio, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem procurar a nossa instituição. Comentei que nós temos o núcleo de prática jurídica também, que também pode atuar nos direitos que eles possuem e tudo mais. Mas, então, basicamente é isso o objetivo, trabalhar a legislação e, junto, né, com essas questões bem pontuais, em cada comunidade eles têm as suas questões que eles nos trazem e a gente tenta trabalhar aquela situação bem pontual. Bom, então aqui, quando é que tudo iniciou? Lá em 14 de fevereiro de 2019. Pelo projeto, já passaram mais de 150 alunos, o que demonstra o sucesso do projeto. Tanto é, pessoal, que hoje, de hoje para amanhã, eu tenho 9 trabalhos que estão inscritos na iniciação científica. Então, veja só, eu sou uma, mas eu consegui com que 9 alunos escrevessem a respeito de temáticas das mais diversas. Então, isso assim me deixa muito feliz, porque eu tenho alunos egressos, professor André, não sei se o senhor percebeu ali nas inscrições, são alunos que já se formaram e seguem participando do projeto. Então, realmente, pessoal, não é querer puxar a brasa para o meu assado, como a gente diz, mas venham participar, participem, vocês vão adorar, eu tenho plena certeza. Pode ir adiante. Aqui o primeiro encontro, que eu não gosto de ver essa foto, professor André e alunos, porque eu estava magra, porque faz tanto tempo, né? Então, passaram-se tantos anos e aí a gente foi, né, evoluindo em todas as áreas. Vamos lá, professor André. Aqui, pessoal, quando eu adentrei na rede, então, na rede, hoje a gente faz parte da rede de apoio à criança e adolescente do município de Porto Alegre. Eu estou aqui com o coordenador municipal da juventude, que a partir lá de 2019 tomou conhecimento desse nosso projeto, que seria o único das faculdades aqui em Porto Alegre que trabalharia especificamente criança e adolescente. Então, ele me convidou para fazer parte da rede de apoio. Aqui, quando eu participei, então, do Encontro Rede da Juventude, lá em 2019, pode indo, fiz uma retrospectiva. Aqui a escola que eu tive, a Escola Estadual Dr. José Carlos Ferreira, fazendo um trabalho, e aí me chamou a atenção também que a gente fez um trabalho para os alunos, e na época eles perguntaram a minha idade, eu sempre conto isso, toda vez que eu apresento o projeto. E aí eu disse, na época, eu tinha 40 anos, falei que eu tinha um filho, uma criança, e eles levantaram a mão e disseram assim para mim, me chamam de professora, né, quando eu vou nos locais. Professora, mas a senhora tem a idade da minha avó, e aí a gente começa a perceber que são realidades muito diferentes das nossas, e que a gente tem que ter um olhar muito atento quando vai trabalhar com esses adolescentes e essas crianças. Aqui estou eu lá com eles. Pessoal, se vocês perceberem aqui, ó, não sei se vocês enxergam a flecha, tem um menino meio que agachado, assim, né? Tá meio torto ali. Esse menino, ele tinha... Água também, ó. Acho que tem um microfone aberto, acho que é a Bruna que está com o microfone aberto.
Obrigado, E esse menino aqui, ele era repetente. Ele estava há muitos anos já na mesma série, então ele tinha vergonha, ele se abaixava perto dos colegas, porque tinha crianças de 8 e ele já tinha 13 na mesma sala de aula. Então, a gente tem que ter muito cuidado com algumas abordagens de alguns assuntos, por exemplo. Esse foi um caso. Vamos ir adiante. Aqui um trabalho que eu fiz com relação a crianças e adolescentes moradores de rua. Ah, existe? Existe. Então, tinham muitos ali embaixo do viaduto da Borges, lá em 2019, e eles sumiram de uma hora para outra. Então, eu me reuni com essa associação intercomunitária para tentar fazer um estudo, como disse o professor André, o professor Paulo, a gente faz tudo com base em dados, não é algo que a gente inventa. Então, eu me reuni com eles para tentar saber aonde estavam aqueles adolescentes, porque eles moravam na rua e simplesmente desapareceram. Alguns você conseguiu localizar, outros a gente não sabe para onde foram. Vamos ir adiante. Pessoal, eu tenho muita preocupação com a questão, como eu sou da área do direito, com a questão política, né, dos nossos políticos, com as políticas públicas. Hoje a gente fala muito em política pública, então eu chamei na época um deputado que era responsável pela Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente para conversar conosco aqui na Estácio. Na época a gente tinha encontro presencial lá onde é a escola, ali próxima à sede, e eu atuava lá no NPJ, e eu chamei ele para falar das políticas das crianças e dos adolescentes. O que estava sendo feito a nível de município e de estado com relação à legislação. Então, foi uma tarde de um debate bastante proveitoso, que os alunos puderam fazer um questionamento de como, né, como é uma lei, como uma lei é criada, e foi muito importante. Eu não deixo de fazer pesquisa e apresentar artigos, como vocês podem ver. Quem me conhece sabe que eu sou pesquisadora já há muitos anos, mais de década. E aqui eu fui apresentar trabalhos dos nossos alunos da Estácio no Sociology of Law, então, referentes a artigos que foram desenvolvidos dentro do projeto. Aqui, alunos da terceira jornada, professor André, de iniciação científica. Oh, que tempo que passou! Eu sempre incentivo a escrita, então, eu falo muito a respeito do mestrado. Eu tenho vários alunos que querem cursar mestrado e, por isso, eles precisam publicar. Então, eles participam comigo de eventos não só da Estácio, mas também de fora da Estácio. Pode passar. Visitas técnicas que eu faço aqui na Delegacia da Criança e do Adolescente, que eu fiz com eles, então, lá no DECA, para eles verem todo o funcionamento, como é tratado o menor infrator, quando chega uma vítima que é menor, porque nós temos também quem é um menor infrator que pratica o delito. Então, a gente tem que analisar dos dois lados. O adolescente pode praticar o delito ou ser vítima. Então, aqui a gente trabalha dos dois ângulos, vamos dizer assim. Aqui lá na Lomba do Pinheiro, então, numa comunidade que eu fui com os alunos também, lá no centro São Francisco de Assis, aonde eles pediram para falar sobre o que era, deixa eu lembrar, agora eu vou me lembrar, era sobre a lei do jovem aprendiz, porque muitos estavam fazendo cursos e queriam trabalhar, e queriam saber quais eram os seus direitos, como eles poderiam ingressar no mercado de trabalho. Aqui foi uma parceria da Estácio com o município, eles me procuraram na época, porque nós temos hoje um grande número de crianças e adolescentes que praticam tentativa de suicídio, pessoal. Então, isso é uma realidade muito triste, que infelizmente a gente tem que ver como tratar. Eles se autolesionam, muitos jovens hoje praticando autolesão. Então, aqui no seminário Setembro Amarelo, a gente tentou trazer à tona, discutir essas questões tristes, mas que são muito importantes, que a gente não pode esquecer, que os nossos jovens, muitos estão adoecidos. Como tratar essas questões de saúde psíquica, no caso. Aqui eu com os alunos. Aqui, pessoal, um seminário internacional que eu participei na UERJ, também apresentando artigos dos alunos lá em 2019. Aqui a apresentação. E aqui já 2020, olha a quantidade de gente na sala, pessoal. Tinha tantos alunos que a gente não tinha mais uma sala para pôr. Então, a gente foi para uma sala, não uma sala ali embaixo, onde era o NPJ, a gente teve que ir para uma sala de aula,
tamanho número de alunos que gostavam e participavam do projeto. Então, era o primeiro encontro, a gente fez tipo uma festividade para apresentação, um levou um bolo, outro levou um refrigerante, então a gente tem um contato muito próximo. Eu tenho com os alunos um grupo de WhatsApp que a gente conversa quase que diariamente sobre leis, sobre processos, então tudo que envolva criança e adolescente, a gente tem é muito rápido a nossa interação com relação a essas questões. Podemos ir adiante. Aqui foi o último encontro presencial de 2020, aí veio a pandemia, acabou tudo. Aí, pode passar, professor André. Um dia o professor André me manda uma mensagem, Claudine, vamos reiniciar? Lá em setembro, eu digo, eba, como é que nós vamos fazer, professor André? Como nós vamos? Eu vou ficar apavorada. Eu, acostumada, vocês viram, com contato com o público. Eu sou muito falante, eu digo, como eu vou fazer agora? Vamos pensar assim, ó, do dia para a noite. Pensei, vou chamar alguém para fazer uma abertura, né? Enfim, uma palestra. E aí eu chamei justamente o coordenador, aquele que foi coordenador da juventude, e aí a gente falou um pouco da questão da violência. Então, a gente teve que se adaptar a essa nova realidade. E não foi fácil para um projeto de extensão social, que eu ia na comunidade seguidamente, mas a gente conseguiu. Pode ir adiante. E aqui estou eu com ele, então, lá naquela palestra inicial, ele veio até minha casa. E aí eu fiquei assim, ó, só tirando foto com o computador. Os encontros foram online, que eu chamava, pode passar, professor André, eu chamava pessoas para participar. Esse rapaz aqui, ele trabalhava, o senhor André, ali na fase, veio falar da fase para nós. Pode passar. E aqui o início do projeto já em 2021, que foi o ano passado. Também seguimos online. Eu trouxe, então, várias pessoas para fazerem palestras. Essa colega lá da Fevale, foi minha colega lá, falou do trabalho infantil em época de pandemia, que tinha aumentado, trouxe dados para nós. Pode passar. Aqui um outro colega falando sobre a violência sexual intrafamiliar, que é uma triste realidade hoje. Dados concretos, mais de 90% da violência sexual intrafamiliar, claro, né, ocorre ou por alguém da própria família, porque era intrafamiliar, ou por alguém muito próximo à família. Aqui o Fórum da Política Pública para a Juventude, então, que eles me convidaram para participar também do município ano passado, e aí eu participei. Vamos passando. Aqui o professor André me convidou, então, para realizar uma sessão especial de trabalhos que tiveram menção honrosa em 2020. Como eu tive uma aluna que teve um trabalho que ganhou um prêmio, então ela participou. Esse ano não teve, professora, eu estava pensando. Ainda teremos, né? Ainda teremos. A gente vai ter as apresentações dos trabalhos dos alunos agora na sexta jornada, e eu vou reunir esse grupo aí, a gente vai fazer uma sessão, mas eu acredito que não vai ser nesse semestre, vai ser no próximo. Porque o ano passado, eu lembro que teve dos de 2020. E aí, de 2021 de agora, que seria, não, né? Não, vai ser junto, 2021 e 2022. Ótimo. Então, aqui eu lembrei hoje, fazendo nessa retrospectiva, pode passando, por favor. Aqui foi a aluna, então, por 2 anos ela já foi premiada. Ela foi premiada em 2020, o ano passado também, e ela já não era mais nossa aluna, e esse ano ela não conseguiu participar, a Andressa. Aqui eu participei com as minhas alunas do Sociology of Law, que é um evento internacional, com 2 alunas que apresentaram trabalhos na La Salle, e eu estava lá com elas no dia. Online, obviamente. Aqui a 5ª jornada de iniciação científica do ano passado. Então, aqui a gente, né, retomando, estávamos presentes. O ano passado eu fui muito feliz, né, com a nossa iniciação. O meu projeto, ele foi reconhecido, então, como destaque do Centro-Sul, né, professor André? Então, aquilo ali me deu mais ânimo ainda, e os alunos também ficaram muito animados, porque eu estava no carro buscando meu filho na escola e eu vi que chamaram. Projeto de Porto Alegre e tal, eu quase que bati o carro querendo printar e tirar foto. Então, eu fiquei muito feliz por terem percebido com esse olhar, assim, terem tido um olhar para o projeto do ECA, porque, como eu digo, a criança e adolescente a gente nunca pode deixar de lado. Então, assim, fiquei muito alegre, muito feliz, e eu tive uma aluna que também tirou ali um trabalho de destaque, menção honrosa. Sim, isso abriu ainda caminhos até para te
depois fazer depoimentos nacionais Isso. até, inclusive, né? Isso, Abrir um espaço na mídia, isso, né? abriu um espaço, e eu nem sabia que estava tão conhecido o projeto. Professor, um dia eu falei com uma professora lá de um outro estado, ela, ai, tu é aquela do projeto da criança? Eu digo sim, daí, né, é muito legal. Eu sempre digo para os alunos, vamos participar da iniciação científica, para vocês verem que a gente contata com gente do Brasil inteiro, né, professor? Assim como os alunos, até nós, que muitas vezes não conhecemos colegas, acabamos conhecendo assim diretamente por causa dos trabalhos, dos projetos. Tá? Podemos ir adiante. Essas minhas alunas aqui, pessoal, apresentaram ano passado comigo trabalhos em Coimbra, em Portugal. Como eu fiz doutorado na Espanha, eu tenho muito contato ainda lá e tal, e eles me convidaram para participar de um evento e que eu poderia convidar as alunas. Então, eu chamei assim, mas foi tudo do dia para a noite. Quem queria participar desse evento em Coimbra, era um evento ainda online, o que nos facilitou, porque senão a gente teria que ir até lá e seria muito caro. E eu consegui as inscrições gratuitas para elas, e todas que mandaram tiveram seus trabalhos aprovados. Então, foi a Maria Vitória, a Lisiane e a Andressa apresentaram o trabalho lá em Portugal. Aqui foi esse ano. Iniciamos online ainda. Eu ainda estou fazendo os encontros online, o que facilita a participação dos alunos, mas agora com as possibilidades de visita de novo, porque nós já estamos vacinados, então já temos essa abertura de ir nas comunidades de novo. Podemos ir adiante. O meu primeiro trabalho este ano, então, foi nessa comunidade que eles pediram para falar também a respeito do primeiro emprego. Pediram para a gente falar um pouco sobre a questão da legislação, como eles podem trabalhar, quais são as possibilidades que eles têm, enfim. Aí, segunda visitação que a gente já fez foi no projeto Pescara, onde eles pediram para falar sobre a política pública do SUS, porque eles tinham muitas pessoas com problemas de saúde em casa e não sabiam a quem se dirigir. Aí a gente explicou que eles tinham direito a remédio grátis, né, por parte do Estado, mas que eles teriam que ajuizar uma ação, e aí a gente buscou dados, explicamos para eles que tem a defensoria, mas que nós também temos o NPJ, e foi uma tarde bem interessante. Aqui um outro encontro, né, online deste ano ainda, que está passando. Voltamos lá na São Francisco de Assis, fomos em 2019, voltamos este ano, eles nos convidaram novamente, e aí foi o mês de maio, que é o mês de violência contra a violência contra a criança, e eles pediram para a gente falar da violência sexual, que eles tinham muitos alunos ali que já foram abusados, que já sofreram algum tipo de violência sexual, como é que fazia a denúncia, porque eles tinham medo da denúncia, se eles poderiam fazer de forma anônima. Então, a gente esclareceu bastante, muitos temas com eles. E o que eu gosto de ver os alunos, esse aluno aqui da ponta, ó, foi todo de terninho, arrumado, eu digo, olha só, então, professor, eu gostei tanto de vir aqui, eu digo, então, agora vamos em outros lugares. Os alunos se empolgam. Vamos lá. Trabalhei... essa escola, pessoal, ganhou meu coração. Esse menino aqui tocou uma música para mim. Eles têm síndrome de Down. Escola Eliseu Paglioli, eles trabalham com alunos com deficiência, com Down, com autismo, enfim, as mais variadas. E aí ele tocou uma música do Roupa Nova. Tá ele sentado comigo, abraçado em mim, disse já para no próximo ano que ele vai decorar a música. Então, o que aconteceu? Por que essa tarde foi muito emocionante? Foi uma tarde, não, foi numa manhã de sábado, dia do aniversário da minha mãe, 10 de setembro, não vou esquecer jamais. E os pais, com muita preocupação, porque acessibilidade. Muitos alunos não tinham como ir para a escola, porque o ônibus não é próprio para subir com cadeira de roda. Dificuldade, então, em conseguir medicações para essas crianças e adolescentes. E aí, então, foi uma manhã que me chocou, porque vi que muitas pessoas com desconhecimento dos seus direitos. E depois, agora, semana passada, foi que nós conseguimos... Uma aluna conseguiu, através do Rotary, uma cadeira de roda para um desses alunos, que ia todo dia de manhã atado na cadeira de roda com um pano, porque ele estava muito grande, a cadeira era infantil. Então, foi um trabalho assim que realmente foi muito gratificante de fazer. E este foi a minha última ida nesse semestre à comunidade ali na Vila Planetário,
na ONG Misturaí. Eles me convidaram, então, aqui estão todas as senhoras que fazem parte da ONG, e nós lecionamos uma palestra a respeito das responsabilidades da ONG, porque o que acontece? Elas ficavam com as crianças e adolescentes no período inverso à aula, e muitas ficavam sabendo de algumas situações familiares e tinham medo também de notificar ou de denunciar. E elas nos pediram, então, que ajudasse, que a gente pudesse criar uma cartilha com elas e tudo mais. Então, foi um trabalho também que me chamou a atenção por ser uma ONG, por fazer um trabalho gratuito e o carinho que elas têm com as crianças e adolescentes daquela comunidade. Inicialmente, a gente estava preocupado em entrar na comunidade, era um período que estava tendo algumas disputas, enfim, não sei se vocês ouviram falar de violência, de tráfico aqui no município, mas foi tudo super tranquilo, nós fomos recebidos lá na entrada da comunidade, elas nos levaram até o local, fizemos a palestra, elas nos entregaram de volta lá onde elas tinham nos pegado, então foi bem legal. Eu acho que é isso aí. Mas, assim, eu poderia ficar até amanhã apresentando coisa para vocês, mas eu sei que eu tenho meu tempo limitado e o professor Paulo vai falar e outros colegas também. Então, eu agradeço demais a oportunidade por estar aqui hoje, por poder expor o projeto, dizer que estamos de braços abertos para recebê-los, estamos, porque eu e os demais colegas estamos de braços abertos. Quem quiser entrar no projeto será muito bem-vindo. Os encontros são online, o que facilita. Claro, nós temos as idas às comunidades, mas isso a gente faz com antecedência, a gente conversa, quem pode me auxiliar, nem sempre vão todos os alunos, vocês podem ter percebido, então a gente faz um rodízio. Alguns podem um dia, outros podem no outro, e é isso aí. Então, eu só tenho que agradecer a todos pela parceria e a própria Estácio pela oportunidade de manter esse projeto há tantos anos, e ao professor André, que também nunca falhou comigo, sempre me deu, né, incentivo, vamos lá, Claudine, vamos continuar com o projeto e tudo mais. É isso aí, ó. Beijos e aguardo vocês ali no meu projeto. Quem sabe, próximo ano, então, eu encontro algum de vocês por lá. Muito obrigada. E é o resultado, né, concreto, né, a partir de dados. E isso é uma coisa que eu até gosto de compartilhar com todos, né, porque é um trabalho muito sério que é feito. A gente tem relatórios, né, que vocês têm que fazer as entregas, um acompanhamento, e o mérito de continuidade é justamente pelo engajamento e pela participação, porque se não houver participação dos alunos, né, a gente de fato não consegue dar continuidade, né, aos projetos, né? Então é muito importante você, aluno aqui da faculdade, sentiu afinidade por um projeto que a gente está apresentando aqui para vocês, busque, né, o contato comigo, pode escrever aqui no nosso próprio chatzinho aqui do canal do YouTube Estácio Fargues, que eu acompanho, e eu vou estar dando retorno para você. Ah, quer um contato mais direto conosco? Pode ir nos visitar na faculdade, a gente vai ter um prazer estar recebendo vocês lá, e vocês vão receber o meu e-mail, ou o contato da professora Claudine, ou o contato do professor Paulo aí para conversar e orientar e como participar, né? Porque isso também entra naqueles quesitos que a gente chama de horas de atividades complementares que todo mundo tem de qualquer curso que cumprir e pode aproveitar para aprender mais um pouco aí sobre uma área que às vezes não é a área que você está atuando, mas que é de interesse de todos. Professor Paulo, quer fazer mais considerações? Abre o espaço aí para o senhor. Posso dizer só mais uma coisinha? Pode, Antes de eu pode, fechar. profe. Que o sucesso é como tu disse, né, professor André, é graças aos alunos. Por isso que eu dedico todo o sucesso sempre a eles, porque sem eles nada existiria. Então é isso, ó. Beijinhos. Perfeito, perfeito. Vamos lá, prof. Paulo. Vamos lá. Eu acho que no momento que o professor André passou para mim a palavra a primeira vez, eu esqueci de dizer para os alunos também, aqueles que não me conhecem, que eu também faço parte majoritariamente do curso de Direito, mas como eu sou professor de letras, sou formado em letras, português e inglês, eu acabo transitando por por todos os cursos, né? Eu vou lá na engenharia, eu vou lá, né, no direito, eu vou lá na psicologia, então eu também sou responsável na Estácio por algumas disciplinas
voltadas na área de sociologia, e essa habilitação me é possível por causa da minha linha de pesquisa no doutorado e no mestrado, que me possibilitam também transitar nessa área. E, numa época como essa que nós estamos vivendo e que o professor André também falou no início, as questões étnico-raciais, nessa época que nós estamos vivendo, elas têm ocupado ultimamente um espaço importante na formação do indivíduo, da pessoa humana. E na academia isso não pode ser deixado de lado, né? O profissional portador de uma graduação e vai atuar inserido nessa sociedade como uma peça importante e vai fazer parte do desenvolvimento social e intelectual de um país todo. Ele deve estar em contato com essas questões de uma maneira séria, né? Uma questão que vai abarcar 46% da população parda, 9,3% de negros, de pretos, contra 43,1% de pessoas brancas na população brasileira. Então, é muito necessário e urgente esse tipo de assunto, né? E com o histórico que nós temos no Brasil de colonização, é inevitável que os assuntos que envolvem os negros e os indígenas sejam abordados no ambiente acadêmico. Trazendo, assim, para esse futuro profissional e também para a comunidade acadêmica como um todo, algumas informações livres de estereótipos e preconceitos que são construídos a partir da organização social, como eu acabei de dizer, baseada numa colonização europeia que nós vivemos, né? Então, o NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Estácio, ele visa, então, produzir, difundir e promover algumas ações de ensino, como as palestras que nós trazemos, extensão e pesquisa, como são esses cursos que eu acabei dizendo na minha apresentação anterior, que eu vou ministrar para alguns professores. Então, a gente sai em escolas, eu sou professor da rede pública do Estado, e isso me possibilita também que eu consiga entrar em alguns ambientes e levar também o nome do núcleo e da Estácio também para dentro desses colégios, ministrando curso de formação para professores, palestras. O mês de novembro a gente tem agenda bem cheia, né? E a gente leva, então, estudos afro-brasileiros, africanos, indígenas, por meio da articulação entre diferentes instâncias da universidade e da sociedade. E a justificativa da existência desse projeto é numa intenção de dar cumprimento também, legalmente falando, à Lei 10.639 de 03, e também contribuir dando subsídios, criando subsídios para o cumprimento dessa lei, contribuir para a eliminação das discriminações de relação ao negro e ao indígena e proporcionar um acesso de conhecimento científico que envolve as culturas de tais povos. Eu digo sempre que quando a gente trata sobre questões do negro e do indígena, é fazer com que o não negro entenda como nós nos sentimos, como a nossa identidade negra é construída dentro de um país como o nosso, onde a cor da pele, infelizmente, é fator de desempate, isso é comprovado diariamente. E hoje em dia, por que não citar, nós estamos tendo aí na televisão, né, um cantor famoso vem fazer um show numa cidade, é discriminado. No futebol existe muita discriminação e às vezes tudo isso cria uma comoção e depois as coisas vão se acalmando e não se toma uma atitude definitiva contra isso. É claro que a gente já tem que louvável dizer que as coisas mudaram. Hoje tem mais veículos de denúncia, as pessoas estão mais, a informação, a globalização e a internet, ela possibilita que as informações cheguem muito rápido, mas também permitem que as ofensas e a proliferação do racismo também chegue de maneira muito rápida, né? E nós estamos ali trabalhando, então, todos os sábados nesse semestre. Desde o início do ano, aliás, nós estamos nos encontrando nos sábados, nós trazemos questões. Você pode estar acompanhando o trabalho do NEAB pelo Instagram, que nós temos, NEAB_Estácio, você vai achar facilmente. Ali, todos os sábados, eu coloco um post com o assunto que nós vamos tratar. E, professor André, acredite se quiser, claro que é um jargão que a gente usa, mas acredite se quiser, desde o início do NEAB até o dia de hoje, nós não repetimos nenhum assunto, todos os sábados. Todos os sábados nós trazemos questões novas. Eu tenho um rol muito grande de artigos científicos, de estudos, então eu lanço para os alunos lerem, e a gente tem construído uma conscientização bem ampla, cientificamente falando, em relação aos estudos que envolvem a condição do negro na sociedade, como eu disse de início, desde o estudo curricular da criança até o nível universitário.
E como o professor André citou, eu também falei na minha apresentação, nós já estivemos presentes em mais de 180 jornais do Brasil, publicando textos, entre eles o nosso grande orgulho, 3 vezes na Folha de São Paulo, entrevistas na Rede Globo, na Rede Globo do Estado do Pará, na Rede Globo do Estado do Amazonas, na Bahia, já dei entrevista no rádio e na televisão, Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, eles fazem contato com a gente. E hoje, a internet ela é maravilhosa a ferramenta, né? A gente liga a câmera aqui, fica nítido, a gente grava e depois acaba passando aí nos outros estados e estamos tendo um alcance muito grande e sempre vai o timbre do NEAB, e eles perguntam sobre o núcleo. Em Porto Alegre também, na RDC TV, já tivemos diversas vezes, acho que 4 vezes na RDC. A Camila Dizio, da Rádio Guaíba, grande comunicadora, de sexta-feira à noite, já se tornou até uma colega do NEAB. A Camila Dizio já nos levou ao ar por 3 vezes. Tivemos também outras rádios menores, mas, enfim, sempre divulgando e tratando com muita responsabilidade esses casos, né? Teve uma rádio que eu não vou lembrar o nome agora, que eu participei, tipo, uma espécie de uma roda viva, como aquele programa Roda Viva tinha, né? Tinha um advogado, tinha um político, tinha o próprio locutor, que era o mediador, e a gente estava falando sobre termos racistas no vocabulário brasileiro, e foi muito legal. Eles tentaram me sabatinar ali, mas a gente foi muito bem preparado. Foi muito legal. Foi de uma forma divertida, assim, mas tratando seriamente do que precisa ser tratado. E também, hoje mesmo, eu entreguei um artigo que brevemente vai estar saindo aí em vários jornais também, com o tema de racismo, com o tema racismo no futebol. Então, a gente fez um texto hoje, a imprensa do Rio de Janeiro também, e pediram para nós, eles entram em contato direto com a gente do NEAB, né? Também vou ser revisor de um material da Estácio de Minas Gerais, me mandaram também um texto para eu revisar sobre questões étnico-raciais, que vai sair no blog da Estácio lá, então eles pediram para que eu desse uma estudada, uma lida. Então, gente, é o reconhecimento que está chegando para a gente aqui. E eu sempre digo para o pessoal do Rio de Janeiro, quando entram em contato comigo, eu digo assim, a gente está aqui no sul do país e a gente está produzindo conhecimento étnico-racial, a gente está produzindo, a gente está trabalhando para uma universidade mais igualitária, a gente está trabalhando, agora a Estácio está com um movimento nacional aí sobre questões de diversidade, e quando eu vi esse programa da Estácio, eu pensei, poxa vida, está na hora da gente erguer o braço daqui do Sul e dizer, poxa, a gente já está tratando de diversidade já há algum tempo, né? Então a gente tem que ser visto nesses lugares também. E nesse blog da Estácio vai ter uma matéria sobre o NEAB, professor André, essa é quentinha chegando. Eu cobrei da moça, eu falei, eu contribuo contigo, mas vou contar para você que a gente tem um núcleo aqui, ela ficou maravilhada, então eles vão pedir um material para mim e a gente vai ter um espaço lá no blog. Para você que quer participar, eu acho muito interessante. No último sábado, trouxemos também o doutor Biratã, ele é um pesquisador, historiador, doutor pela Universidade Federal de Santa Maria, e trouxe para nós um estudo sobre a população negra aqui na região do Vale dos Sinos e Vale do Paranhana. Foi muito interessante, ficamos 2 horas. Professor André, sábado, começou 10 horas, era 12:30, os alunos ainda estavam fazendo pergunta. Então, são sempre assuntos muito nevrálgicos, né? Envolvem sempre um debate. E teremos aí o mês de novembro, onde estamos programando algumas coisas, trazer algumas pessoas também, para que os alunos possam ouvir gente de fora também. E tem mais um detalhe que eu quero falar para finalizar. Os veículos de comunicação, quando eles me procuram em novembro, às vezes eu não tenho humanamente impossível atender a todos, eu sempre escolho 1 ou 2 alunos do NEAB que estão mais preparados cientificamente, teoricamente mais bem preparados, e eu insiro eles. A Jaqueline é minha aluna no curso de Direito. Jaqueline já falou numa rádio que é uma rádio exclusiva, no programa de mulheres. E tivemos o Denis também, já deu entrevista também, o Denis é egresso agora, e também, professor André, temos o prazer de ter 2 alunos de fora, né? Nós temos a Meirielle, que é do Distrito Federal, e a gente fez uma camiseta e um moletom do NEAB, e ela ficou compromissada de ir lá na Esplanada dos Ministérios, tirar uma foto com a camiseta do NEAB e mandar para nós publicar nas redes sociais. Ela é nossa aluna de lá, participa, esse é o grande recurso da ferramenta que estamos usando nesse momento, desses alunos poderem participar. E temos o aluno, o nome dele é Kim, ele é do Pará, ele já se formou em Direito e agora é acadêmico de
se não me engano, de biomedicina lá no Pará, e também continuou no NEAB. Então, esses alunos lá de longe também participam. Quando a gente for fazer passeios presenciais, a gente vai gravar vídeos para que eles participem, fazer ligação no WhatsApp, vai dar um jeito deles participarem. Mas é o NEAB aí ultrapassando fronteiras do Rio Grande do Sul, aí, passando por outros estados e sendo conhecido. Eu acho que é isso, professor André, e só deixar um convite para aqueles que quiserem participar do NEAB. Então, nossos encontros são aos sábados, podem entrar em contato com a gente através do professor André, como a professora Claudine disse. Se achar difícil, pode nos procurar aí pelas redes sociais também, lá no Instagram da Estácio. Você pode deixar um recado para mim, eu já vou te fornecer o meu celular lá e a gente já vai entrar em contato. Participe, porque é necessário, é urgente, e nós precisamos, e na pior das hipóteses, precisamos de horas, como diz o professor André. Exatamente. Né? Mas é muito mais que isso que você vai ganhar participando tanto do meu projeto quanto da professora Claudine, que eu já disse para a professora Claudine que os nossos trabalhos precisam se entrelaçar, porque muitas coisas são faladas. Por exemplo, esse público que a professora Claudine vai atender lá é o público que eu falo, que é o público que faz parte das nossas discussões aqui. É o aluno negro de periferia, é o aluno pobre, é a pessoa que não teve... É esse público que ela vai atender lá. Então, de repente, a gente pode entrelaçar num momento aí esses nossos projetos e fazer uma conversa bem legal. E essa conversa deveria ser presencial, né? A gente fazer um seminário, uma roda de conversa, pensa, ó, fica a ideia, uma roda de conversa lá no auditório, assim, onde ficaria excelente. Então, aí, vamos fazer obrigado, professora. Encontro dos projetos, quem sabe, né, professora André, de extensão social. Brilhante ideia. Não, é importante até porque a gente vê o que cada projeto faz individualmente e aonde isso pode ser um compartilhamento e até um impulsionamento para uma ação em conjunto, né? Verdade. E tem tudo para isso acontecer, né? Acredito que a gente possa estar fazendo um encontro, de repente, né, para já motivar nossos alunos a nos ver em alguma ação presencial, uma vez que a gente está retomando as nossas atividades presenciais, né? Então, isso vai impulsionar, né, que mais pessoas participem, né? Mais alunos nos conheçam, né? A gente está aqui nesse instrumento de divulgação porque é um canal que todos utilizam, tem acesso à informação, cada um vê um pouquinho do que cada projeto faz, né, de fato, mas a presencialidade, né, é insubstituível, porque ali a gente no olho a olho, no tete a tete, a gente consegue aí saber exatamente o que cada um está ali se sensibilizando com a gente, né? E a caminhada se torna longa, né? A Claudine mesmo e o professor Paulo falaram, né, de quantos, né, que participaram e continuam ainda em contato conosco, né, ao final. Eu também tenho um projeto de extensão logo que vocês iniciaram, né, aí me ocorreu em mente, porque realmente foi ali naquele 2020, né, eu iniciei e parei junto com vocês, meu projeto de extensão, né, tenho se em algum momento retomar, tiver oportunidade, mas faço tantas coisas que fica difícil, né, da gente querer abraçar tudo, e aí eu deixo para os demais colegas aí para executarem as extensões. Mas eu participei naquele ano e foi muito legal a gente poder se desafiar com distanciamento, né, através das mídias, né, poder fazer um contato ali naquele momento que a gente retomou ali no online, e de fato, a minha temática também puxou uma série de entrevistas, porque eu falava sobre a questão da postural, né? De como você ter uma postura de trabalho que não se prejudique os braços, não prejudique, não tenha lesões por esforços repetitivos, né? E isso tudo ajudou na pandemia, né, a orientar, e é muito bacana que a gente vai fazer um trabalho pensando numa linha de caminho e as coisas vão acontecendo e te levam para outra linha de caminho, né? Eu estava preocupado em auxiliar os alunos em escola, na classe, né? E aí veio a pandemia e eu estava orientando como o pessoal trabalhar de forma remota na frente do computador em casa, em tudo que era mídia, né? Dando entrevista e bandeirantes e
e o pessoal lá do Rio aí gosta da ideia, como o professor Paulo falou, e aí você dá 80 entrevistas num mês aí se deixar, né? A gente tem que até Sim, filtrar, é né? muito. Teve um ano, professor André e todos que estão nos assistindo, teve um ano que eu tinha entrevista marcada às 6 da tarde, depois às 20, depois às 6:30 da manhã, ao vivo, na Record, e depois às 8 da manhã. Então foi um dia que eu tive que ficar em casa só para ficar na câmera, no computador, dando entrevista. Mas é o quanto... Um assunto que me surpreendeu, colegas, e até falando agora que eu também tive na RDC TV, tive falando na televisão em Petrópolis sobre a questão do idoso. Eu escrevi um artigo que saiu em mais de 170 jornais do Brasil inteiro também, esse artigo sobre a violência contra o idoso, e eu fiquei assim muito chocada com a repercussão de ver que quase ninguém escreve a respeito da temática. Então, são assuntos tão importantes para nós, porque ele até nem faz parte do meu projeto. É um assunto que é de vulnerável, mas é idosos. E eu escrevi para a menina, aquela que é responsável nessa divulgação aqui da Estácio. Sempre esqueço o nome dela. A Niágara. É um nome diferente, tipo o meu, né? Niágara é só nós e Claudine somos nós. E aí a Niágara, assim, era divulgação também em Rádio Gaúcha, 6 horas da manhã, 6:30, uns horários, 11 e pouca da noite. Mas o que mais me chamou a atenção foi isso, quanto tem ainda falta de pessoas que escrevam sobre essas temáticas que são tão importantes, como também até já estou deixando a deixa aí, a questão do idoso. O idoso, quase ninguém escreve a respeito, então, né? Então, eu até já pensei em fazer um trabalho na comunidade que eu chamasse as crianças e os idosos, professor André, mas eu estaria fugindo, né, do foco do projeto. Exato. Mas é tanta coisa legal que vocês que estão aí nos assistindo, eu vi ali que a Ana colocou que ela é da biomedicina, mas isso não significa que ela não possa ir comigo lá na comunidade, tá, Ana? Pode, será super bem-vinda, porque daqui um pouco ela traz uma temática que é da área dela. Eles estão sempre buscando outros assuntos, questões de saúde. A própria Simone já se prontificou, lhe agradeço também, que já fez palestras para mim. Então, acho que quanto mais alunos, né, professor Paulo, e das mais diversas áreas, só vem a somar. Então, é isso aí, a gente está recebendo de todas as áreas. Podem vir, que vocês vão somar para nós, com certeza. Eu acho que tudo isso, né, professora Claudine, só é possível pelo assessoramento com excelência que a gente tem do professor André. Com certeza. Isso também tem que deixar registrado. Eu agradeço pela oportunidade, professor André, era isso mesmo. Não, agradeço a participação, né, importante de vocês, né, aqui em compartilhar a experiência, os resultados. Isso muda muito mesmo a mente das pessoas, a forma de conduzir as suas vidas, e cria um processo de reflexão interna. A pessoa se modifica depois que ela participa ou passa por projetos de extensão na faculdade. Não só nos nossos, né, mas quem estiver assistindo e na sua faculdade tem projetos de extensão, eu recomendo que participe. Eu estimulo, eu trago sempre, né, a gente tem cada início de semestre um salão de extensão dedicado a justamente a gente trazer esses trabalhos que são realizados, né, por vocês. E na iniciação científica, na jornada, que ocorre de forma paralela ao seminário de pesquisa, extensão e internacionalização, que é o CEPESC, não tem como eu não trazer esses resultados, né, maravilhosos que vocês aí apontaram hoje, compartilharam conosco aqui nessa sessão de apresentação de projetos de extensão social. Não é só os projetos de extensão social que nós temos também projetos de extensão continuada, e daqui a pouquinho mais, aí eu vou estar apresentando no próximo videozinho que vocês vão acompanhar aí no nosso canal Estácio Pargues no YouTube, vocês vão estar podendo ver um pouco mais sobre os Mulheres Empreendedoras Empoderadas, um outro projeto de extensão aí que vai estar sendo detalhado para vocês. Agradeço a participação do professor Paulo, Obrigado. da professora Claudine, de todos que estão aqui presentes, e a gente continua agora
com a outra etapa de apresentação dos projetos que envolve a extensão continuada aqui sobre a minha guarda na coordenação de pesquisa, extensão e internacionalização. Muito obrigado, pessoal.